programação a partir de agora para conversar com um médico especialista em coluna, o André Evaristo Marcondes, que lançou o livro que ensina como construir uma vida plena para qualquer classe social. A gente vai falar então sobre esse assunto, sobre esse livro, com o André, que está em contato aqui com a gente. Doutor André, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Tom Maior. Boa tarde, Jéssica, boa tarde, Paloma, obrigado pelo convite, é uma honra poder estar aqui participar com vocês, obrigado mesmo. Doutor André, para começar aqui o bate-papo, conta pra gente, né, o senhor é um médico especialista em coluna, né? Como que surgiu a ideia de escrever esse livro? O que o leitor vai encontrar diante dessa leitura? Não, assim, o sonho de escrever um livro é um sonho que eu sempre tive, assim, minha mãe é leitora, eu leio muito desde criança que eu sonho em escrever, realmente é um desejo muito antigo que eu tinha. Inicialmente eu tinha vontade de escrever um romance do tipo, uma história policial de sucesso, alguma coisa assim, mas assim, eu fui ficando mais velho e maduro e eu percebi que eu não tinha muita aptidão para esse tipo de texto, para esse tipo de história. Então eu resolvi escrever uma obra que realmente agregasse valores à comunidade, agregasse valores à vida das pessoas, não só do ponto de vista motivacional, como do ponto de vista de conteúdo, e sempre tomando cuidado de abranger todas as classes. Então é uma obra que ela é voltada não só para o desenvolvimento pessoal em inúmeros aspectos, como ela tem uma grande parte voltada a uma estratégia de enriquecimento dentro do mercado financeiro e mercado de opções. Então, se eu fosse resumir, é como se fosse um manual, entre aspas, de conduta que vai ajudar você a progredir, sem dúvida nenhuma, alguns degraus aí na sua escalada social de vida. Doutor André, seja bem-vindo ao Tom Maior. Esse livro, né, ele promete ajudar pessoas... Obrigado. Por nada. O seu livro promete ajudar pessoas de diversas classes sociais. Eu queria saber do senhor como isso é possível, né, já que cada pessoa tem vivência diferente, ainda mais tendo classes sociais tão distintas. A pergunta é excelente. Os conceitos, às vezes a gente não tem essa visão, mas assim, os conceitos voltados à evolução e ao enriquecimento, eles são os mesmos, porque o indivíduo é o mesmo. Então, assim, o ser humano é o mesmo. Então, se você for pegar uma pessoa de 1920 e uma pessoa de 2022, apesar de mundos totalmente diferentes, as sensações do ser humano é o mesmo: o amor, a paixão, o ódio, a desilusão, o crescimento social, o aprendizado. Então, o ser humano, ele é o ser humano. Então, os princípios básicos que regem a evolução, que vão de a parte voltada à sociedade, evolução em sociedade, evolução pessoal, marketing digital, marketing de outros tipos de TV aberto e global, aumento do estudo, valor de hora trabalhada, esses tipos de conceitos, eles são genéricos, eles vão englobar todas as classes sociais. Claro que realidades diferentes, elas podem demandar ações diferentes, e o tempo para que uma estratégia dessa ela realmente entre em curso pode variar, mas os princípios de evolução eles vão ser o mesmo porque o ser humano é o mesmo. Então, quando a gente prega que você vai evoluir através do estudo e da aquisição de conhecimento, e isso é um dos pilares do livro, você fazer um doutorado em Harvard vai te trazer uma elevação desproporcional do que de um gerente, do que de uma caixa de supermercado que faz um curso noturno de informática, sem dúvida nenhuma. Mas a caixa de supermercado que faz um curso noturno de informática e vira uma gerente naquele supermercado, e a partir daí ela consegue pagar uma escola particular para o filho, e o filho vai ser um doutor um dia. Então, assim, todas as mudanças voltadas ao ganho de conhecimento, mesmo em proporções diferentes, elas podem englobar todas as classes. Estamos conversando aqui no Tom Maior com o médico Dr. André Evaristo Marcondes, falando sobre o lançamento deste livro que ensina ali como ter uma vida plena, né, doutor André? No livro você também fala muito
sobre a questão da prosperidade, né? O que é de fato hoje em dia, olhando aqui o cenário que nós vivemos, o mundo como ele está hoje, o que é de fato essa prosperidade que você fala no livro e realmente todas as pessoas podem alcançá-la? Podem. Assim, isso é um fato, todas as pessoas podem alcançá-lo. Se a gente for pegar para o lado mais biológico, não espiritual, e a gente for pensar, por exemplo, na teoria da evolução, então você teve o Big Bang, aí foi se formando as partículas, se formou o universo, etc, etc e tal, se formou a Terra, colonizou-se o mar, e aí as espécies vieram evoluindo até a formação do homem. Para quem não sabe, eu sou católico, tá? É só um exemplo. E o homem veio passando por seleções, milhões e milhões de anos de seleções naturais. Então, a gente, eu e você, nós já somos a criatura mais evoluída que tem. A gente é a Ferrari da evolução. Cada ser humano já é um milagre. Só de você estar aqui já é um milagre. Se o seu avô talvez tivesse olhado para o lado quando sua avó passou, você não estaria aqui. Então, assim, cada um de nós, a gente é um milagre. A gente já tem todas as ferramentas necessárias para evoluir e progredir. Só que o primeiro passo é você visualizar isso, internalizar isso e entender que isso é uma verdade. A partir do momento que você começa a se ver como um vencedor, você começa a procurar ferramentas para que esse objetivo, para que esse sonho, para que essas coisas elas realmente aconteçam. E elas vão acontecer, eu garanto para vocês. Em relação ao capítulo específico, ou a parte específica relacionadas a finanças, a estratégias financeiras de enriquecimento, de aumento de ganhos, e às vezes dentro dessa estratégia você consegue ganhos de 2%, 2,5% ao mês. Fora do Brasil você consegue ganhos maiores. Essa parte do livro ela realmente exige um cuidado maior. Assim, o leitor nesse pedaço ele não vai ler como nos demais capítulos em que ele está conversando comigo. Aí ele vai ter uma parte em que ele vai ter que se debruçar, em que ele vai ter que estudar, em que ele vai ter que reler, em que ele vai ter que adquirir conceitos. As demais partes do livro, que são a maioria, na verdade, ou 2/3, é mais uma conversa comigo, em que eu conto as minhas experiências pessoais e mostro como essas experiências pessoais podem ser adaptadas na vida de todas as pessoas e permitir você chegar em locais que você nunca imaginou que você fosse chegar. Então, respondendo a sua pergunta, todas as pessoas podem alcançar essa prosperidade. Talvez você não seja o indivíduo do seu genoma, do seu DNA que vai alcançar o topo. Mas, sem dúvida nenhuma, o passo que você der vai ser extremamente importante. Então, assim, hoje eu tenho uma vida que meu avô jamais sonhou que pudesse existir. Hoje eu tenho um padrão de vida que meu avô, o pai da minha mãe, jamais sonhou que existisse no mundo. E ele levava minha mãe a nado no sertão do Nordeste, ele levava minha mãe a nado em cima de um cavalete, atravessando o açude, e andava com ela mais 2 quilômetros a pé para ela poder estudar a escola primária. Ela é médica. Então, assim, talvez o meu avô não andou de iate, mas se ele não tivesse existido, não existiria eu. Então, a gente também tem que tirar essa visão tão microscópica da vida. Eu vou viver tantos anos. Não, e nossos filhos, e nossos netos, e o mundo que a gente vai deixar? E as gerações que vão vir a seguir? Em que lugar que a gente vai criar eles? Como eles vão ser criados? Então, o livro, ele tenta trazer toda essa noção de longevidade, de capacidade que o ser humano tem. Basta acreditar. Doutor André, outro ponto é que você, uma parte do livro, é essa conversa, né, esse diálogo com você mesmo, baseado nas suas experiências, e nesse ponto da questão ali da prosperidade, tem uma parte que você fala também sobre a falta de perspectivas de enriquecimento, né, das pessoas atualmente. O que a gente pode falar sobre isso? Por quais as causas, né, para essa falta de perspectivas? Assim, a gente vive num país pobre. Vou colocar dessa maneira, assim, essa é uma verdade que a gente não tem como refutar. Então, quem conhece o mundo lá fora é muito mais rico e muito próspero do que a realidade que a gente vive. Se a gente sair fora do eixo
cidade de São Paulo, que é o eixo onde eu vivo, ou talvez até do Sudeste, e for se interiorizando no país, a gente vai ver que o país é um país extremamente pobre. As perspectivas de crescimento nas regiões mais distantes, elas são extremamente baixas. A gente aprovou, não sei exatamente, talvez 2, 3 anos, o marco do saneamento básico. Então, a gente vive num país que até 3 anos atrás não tinha uma obrigação do Estado em fornecer água encanada e esgoto para a população. As nossas sociedades, os nossos jovens, os nossos adolescentes, e isso inclui os meus filhos também, porque eles estão conectados desse mundo digital, desse mundo da internet, eles também são bombardeados diariamente assim, com tudo que tem de pior. Não é só massacre, desgraça e todos os tipos de exemplos e situações ruins. Então, assim, uma das coisas que me inspirou a escrever essa obra, e minha esposa me ajudou muito nisso também, e eu tive uma equipe enorme que também me auxiliou muito nessa questão, foi de tentar trazer uma visão diferente para os jovens e para essa moçada e para essa sociedade de que o mundo não é assim. Assim, o certo não é você ser esperto, o certo não é você tirar vantagem, o certo é você estudar, o certo é você conseguir um diploma, o certo é você trabalhar e economizar uma parte do que você ganha para juntar um capital, fazer um investimento. Assim, esse é o certo. Então, a nossa sociedade ela vem perdendo a perspectiva de enriquecimento e de crescimento porque o bombardeamento que eles recebem de influências ruins é muito grande e isso vem acontecendo há muitos anos. E eu não estou dizendo isso do ponto de vista político, não é uma questão política, é uma questão assim de realidade e cultural. Então, por exemplo, você tem nos Estados Unidos você tem uma coisa que chama $1 Million Party, que é assim, a festa de $1 milhão. Então, quando um indivíduo ele trabalha, ele consegue investir $1 milhão, ele dá uma festa para a família para comemorar esse feito. Aqui, qualquer brasileiro que começa a alcançar um mínimo de sucesso, ele já é apedrejado pelos iguais. Ah, deve estar roubando. Ah, esse aí, nossa, esse aí. Então, assim, é isso que eu quero dizer como falta de perspectiva. Assim, nós vivemos uma sociedade que te puxa muito para baixo, que não te incentiva. Já esse mesmo exemplo, numa nação desenvolvida, a comunidade ao redor desse indivíduo ia chegar para ele e falar assim: ô, fulano, como que você conseguiu? Como você chegou até aqui? Me ensina, me ajuda, me explica. Então, assim, esse conceito social traz muito poucas perspectivas para o jovem brasileiro. Você vê que hoje, essa geração, eles não falam mais em carreira, né? Eles falam em projetos, como se a vida fosse um projeto depois do outro. Não, não é. A vida é uma vida. Ela pode ser até um projeto quando você é novo, quando você tiver filho, responsabilidade, família, que você tiver uma família que você tenha que alimentar, que sustentar, essas responsabilidades, elas mudam, elas crescem. Então, o livro ele tenta trazer uma ideia de resgatar a questão do homem ser homem e a mulher ser mulher. Não em termos de sexualidade, em termos de responsabilidade, de ser adulto. Nós temos que ser adulto. O ser humano, independente do sexo, ele tem que se responsabilizar pelas suas atitudes, ele tem que assumir o controle da sua vida, ele tem que parar de culpar os terceiros e se responsabilizar pelos seus atos e falar assim, ó, a partir de hoje eu vou conseguir uma vida melhor, eu vou prosperar. No livro tem inclusive alguns diagramas que ajudam você a olhar para dentro. Ajuda você a colocar, olha, esses são meus pontos fortes, esses são meus pontos fracos, os meus concorrentes trabalham assim, os meus inimigos, entre aspas, porque essa não seria a palavra, trabalham assim, o que eu posso melhorar nisso, o que eu posso melhorar naquilo. Então, a gente traz ferramentas simples que vão ajudar o leitor a sair dessa sensação de impotência e começar a tomar o controle, a tomar o rumo, a tomar o leme da sua vida e, a partir daí, bolar suas próprias estratégias aí de enriquecimento e de desenvolvimento. Doutor André, o senhor falou sobre essa importância, né, de estabelecer seus pontos fortes e fracos. Eu queria saber do senhor se estabelecer metas
E também um passo a passo é muito importante na hora de conseguir esse sucesso tão esperado? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que você colocar metas é fundamental, mas jamais se coloque um teto. Então, assim, a próxima meta a ser cumprida, é a próxima meta a ser cumprida, é a próxima meta a ser cumprida. Eu acho que essa questão de meta ela é fundamental. Não vejo também como uma questão na vida pessoal, pelo menos, aquela meta corporativa, sabe? Que faz tão mal do ponto de vista emocional para o trabalhador. Eu preciso cumprir essa meta, senão... Não com esse sentido. Mas com o sentido de você ir colocando uma meta a ser cumprida ao redor da outra. Eu acho que isso daí é fundamental. Outra questão fundamental é que você atue em várias áreas do conhecimento para que você consiga adquirir sucesso. Então, não adianta você ser um gênio da matemática e você não ter saúde. Assim, não adianta você saber absurdamente sobre engenharia e você não ter um network, você não ter uma capacidade de conversar e se relacionar com outras pessoas. Não adianta você ter uma capacidade intelectual brilhante e você não ter uma espiritualidade que suporte as suas frustrações. Então, você tem que trabalhar em várias áreas simultâneas para que você realmente evolua de uma maneira sustentável. Senão, tem uma chance muito grande de uma área deficiente sua acabar te deixando pelo caminho. O jeito, então, é encontrar um ponto de equilíbrio, né, para ter uma vida plena. Vamos colocar aí a capa do livro, do Dr. André Evaristo Marcondes, Felipe. Coloca aí na tela para a gente ver a capa do livro, escrita, então, pelo médico especialista em coluna e também escritor, Dr. André Evaristo Marcondes. Livro ali que ensina, né, como alcançar ali o caminho para uma vida plena. Daqui a pouco a gente coloca então, doutor André, esse livro aqui, a capa do livro do senhor. Não tem problema nenhum. Para todo mundo poder acompanhar. Chegou a capa. E a capa, ela ilustra bem, assim, o que a obra é por fora, entendeu? Então, a gente corre contra o tempo, a gente tem que contemplar o divino e a gente tem que acreditar no inatingível e no inimaginável, porque eu garanto que todos os senhores e senhoras são capazes. Vocês só precisam entender isso, visualizar isso e dar o primeiro passo. Então, realmente, o livro, quando eu terminei, minha equipe terminou, ele superou todas as expectativas do que era o projeto inicial. A gente já teve uma vendagem, uma tiragem enorme, muito mais do que o esperado. Eu espero que ele ilumine muitas pessoas a saírem do ponto de estagnação e começarem um movimento a uma vida mais plena e uma evolução. E quando a gente fala de todas as classes sociais, é porque o livro ele é inteiro baseado no respeito. Então, o que é prosperidade? Depende. Qual é o seu objetivo? O meu objetivo é ganhar 100 milhões. Tá bom, pode ser que do outro seja ter uma vida tranquila, estável e poder ir pescar 2 vezes por semana. Então, assim, não tem limites. A estratégia, ela não coloca limites, ela não obriga você a nada. Ela vai dar ferramentas para que você consiga atingir o que é importante para você, o que é próspero para você, o que é suficiente para você. Isso é individual de cada um e tem que ser respeitado. Doutor André, infelizmente nosso tempo já acabou, mas eu agradeço a sua participação, a disponibilidade de conversar conosco aqui no Tom Maior. Desejo sucesso aí para esse livro, né, para a carreira também de escritor do senhor. Muito obrigado, agradeço demais o convite, espero que as pessoas gostem. Muito obrigado pela delicadeza de vocês, muito obrigado pela produção, pela delicadeza da produção. A gente está aqui à disposição, se algum dia vocês quiserem conversar de medicina, de coluna, que também é um